É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 11 minutos, manhã do dia 18 de novembro de 2025. Estamos aqui no estado de Santa Catarina, na cidade de Itajaí, litoral do estado de Santa Catarina. Deus abençoe, graça e paz. E você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã, através da nossa Rádio Conexão Viva, agora também você passa a nos acompanhar também pela nossa rede social Facebook, logo em seguida no canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Deus abençoe, queridos, mais um dia chegando, mais um dia começando, Deus à nossa frente e a vitória é certa. E é esse Deus glorioso agora que nós estaremos orando. Eu aqui, você na sua casa, onde nós estivermos, a nossa fé nos une. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela sua proteção e direção. Ó Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai, nesta manhã. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de divisão, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o teu servo faz neste dia, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nessa manhã eu quero falar com vocês, trazer um assunto que está ali em Isaías 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Então nessa manhã eu quero falar com você, confiando em Deus durante os desafios. Não é antes, não é depois, é durante os desafios. E eu quero dizer para você que desafios são uma parte inevitável da nossa vida. E todos nós enfrentamos momentos de dificuldade. Mas, porém, entretanto, todavia, podemos confiar em Deus, sabendo que Ele está conosco em meio às tempestades, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Ou seja, a sua promessa é de nos fortalecer e nos sustentar a cada dificuldade. Então, nesse momento de crise, de lutas, quem você busca? Onde encontrar força? Pense numa voz que em meio ao caos fala com confiança e amor. E quando ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então essa voz é de Deus, que nos chama a confiar nele, mesmo nos momentos mais difíceis. E é sobre essa palavra que hoje nós vamos refletir, como podemos confiar em Deus durante os desafios da vida. Amém? O livro do profeta Isaías, que nós lemos aqui, ele foi escrito num período de crise para o povo de Judá por volta do século 8 a.C. Lembrando que Israel, que era o reino do norte, já tinha ido para o exílio quase 150 anos antes, pelos assírios. O rei dos assírios era Senaqueribe. E a estratégia de Senaqueribe era quando levava um povo cativo, ele jogava outros povos ali na terra e criava uma cultura mista, que foi o que aconteceu em Samaria, que era a capital de Israel, o reino do norte. Por isso que os samaritanos tinham um conflito com os judeus, né? Eles eram mistos, não eram puros. Então, aquele povo, eles enfrentavam ameaças, nessa época, Judá, ameaças e invasões estrangeiras, especialmente dos babilônios, que estavam conquistando várias nações no Oriente Médio. Então Isaías, aqui, profeta, chamado por Deus,
traz uma mensagem de esperança e consolação mesmo diante do juízo divino. Juízo divino porque Deus já tinha falado através de Jeremias e do próprio profeta Isaías que o povo ficaria cativo por 70 anos nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então aqui o capítulo 41, ele é dirigido a um povo desanimado, que se sentia vulnerável e desacreditado. Então Deus aqui, através do profeta Isaías, reafirma a sua soberania e promete sustento, encorajando o povo a confiar nele. E foi assim esse texto, ela é uma palavra de esperança para aqueles que enfrentam a adversidade. Lembrando que Deus é o nosso refúgio e nossa força. E teologicamente falando, Isaías 41:10 revela a fidelidade direta de Deus. Revela a sua presença constante e cuidado que ele tem por seus filhos, por seus servos. Então, o versículo mostra que Deus é o nosso auxílio direto. Ele é fortalecimento e proteção, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir. Então, a confiança em Deus não significa ausência de dificuldades, mas a certeza que Ele está conosco em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Além disso, o texto aqui de Isaías 41:10 reforça a ideia de que Deus é o Criador e sustentador de tudo. Ou seja, conhece nossas fraquezas e se oferece, esse Deus se oferece como fonte de força. Então essa confiança, ela é fundamentada na soberania de Deus, na sua fidelidade e no seu amor inabalável por seus filhos, por nós, por mim e por você. E quando nós analisamos, fazemos uma exegese exaustiva do texto, do versículo, palavra-chave, quando ele diz assim, não temas. É como se em algumas versões tem assim, não se assuste, não tenha medo. Ou seja, é uma ordem divina, um convite à confiança. No hebraico, não temas é altar, altar. É um comando enfático que indica que Deus deseja remover o medo dos nossos corações. Então não temas. Deus, ele quer remover o medo do meu coração e do seu coração. E a frase, porque eu sou contigo, ali a presença de Deus é a nossa maior segurança. A frase enfatiza que Deus não abandona seus filhos. A palavra hebraica aqui, in, reforça a ideia de companheirismo e fidelidade. Eu sou contigo, estamos juntos, vamos que vamos. E a outra frase, não te assombres, é similar, não temas. Ou seja, indica que o medo e o espanto não devem dominar o coração dos filhos de Deus. E o termo hebraico aqui é parad, refere-se a um medo irracional causados por perigos percebidos. Então nós precisamos ter na nossa razão, na nossa consciência, que o nosso Deus é o Deus que nos fortalece, nos capacita, nos alicerça, nos direciona. E ele diz assim, porque eu sou teu Deus. Então essa afirmação revela o relacionamento especial entre Deus e o seu povo. E o termo hebraico aqui, Elohim, mostra a majestade e a autoridade de Deus. Enquanto a outra palavra, El, indica posse e cuidado pessoal. Então aqui nós temos um Deus majestoso que tem um cuidado pessoal com cada um de nós. Esse é o Deus que nós servimos. E ele diz, eu te fortalecerei. O Gezer. Deus é a fonte de fortalecimento. Deus é a fonte de força para mim e para você. E a raiz hebraica dessa palavra sugere dar força, fortalecer os membros cansados. Ou seja, ele dá força aos cansados. Muitos estão cansados de lutar, desanimados. E é ele que nos fortalece a nos mantermos de pé. E eu te ajudarei. E a palavra hebraica é Ezri. Deus é o nosso auxílio, aquele que nos sustenta na luta, na batalha, na peleja. E ele conclui o versículo dizendo aqui, e te sustentarei com a destra da minha justiça. A destra aqui simboliza poder e proteção.
E a palavra mishpah significa justiça, indicando que Deus sustenta com justiça perfeita, que promove o bem do seu povo. Amém, queridos? Quero mandar um abraço aqui para o pastor Marco, está nos acompanhando. Pastorzão, Deus te abençoe e te dê um dia abençoadíssimo, em nome de Jesus, e toda a sua família esteja sob a proteção desse Deus glorioso. Uma curiosidade nesse texto de Isaías 41:10 é a expressão não temas. A expressão não temas aparece mais de 70 vezes na Bíblia, ou seja, mostra a frequência com que Deus nos chama a confiar nele. E o termo destra refere-se ao poder de Deus, simbolizando a sua autoridade e capacidade de proteger. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: seja forte e corajoso, porque o Senhor é quem vai conosco, irmãos. Esse Deus, ele vai conosco. Seja forte, não desanime. Mantenha-se fiel a esse Deus com os teus projetos, que ele vai te abençoar. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por mais que você ache que está passando um perigo até de morte, o Senhor estará contigo. E em Mateus 28:20, Jesus promete: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não nos abandona. E Paulo, escrevendo ali na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, ele diz assim: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é aquele que nos fortalece. Então essas passagens reforçam a ideia de que Deus é o nosso, é conosco em qualquer circunstância. E em qualquer circunstância ele fortalece a nossa força. Ele é a nossa força no momento de fraqueza. Quando nós olhamos para a história, né, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados enfrentaram o medo e a incerteza. Mas esses mesmos soldados encontraram coragem ao lembrar das palavras de seus líderes ou de suas famílias que lhe enviavam cartas de esperança. Então, assim como esses soldados, nós somos chamados a confiar na presença de Deus, que nos envia mensagens de esperança e força, mesmo nos momentos mais sombrios. Onde que nós encontramos essas mensagens de esperança e força? Na palavra de Deus. Outra situação bem que eu gosto de usar é o rei Davi, que em 1 Samuel 17 ele enfrentou Golias com fé em Deus e ele disse: o Senhor que me livrou do leão e do urso também me livrará das mãos desse filisteu. Um detalhe aqui em Davi é que todo o exército de Israel, incluindo o rei Saul, estavam com medo de Golias. Estavam com medo de enfrentar Golias, que era o representante maior do exército dos filisteus. E Saul estava planejando fugir. E o exército também. Foi quando vem Davi, um jovem, e levantou-se sozinho contra o gigante que representava os filisteus e também levantou-se sozinho contra o exército dos filisteus. Então o Senhor é a nossa força. Então a confiança de Davi se baseava na força de Deus, não nele mesmo. Chegou o momento que ele diz assim: tu vês contra mim, quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Tu vens contra mim com espadas e lança, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Essa palavra é poderosíssima. E quando nós olhamos para Cristo, Cristo é a realização máxima dessa promessa. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus promete enviar o Espírito Santo para estar conosco. Ou seja, o Espírito Santo garante a presença divina em nós. E ele mesmo enfrentou desafios. O próprio Cristo enfrentou desafios, enfrentou medo, sofrimento, mas confiou no Pai até a morte na cruz. Quando ele estava ali no Getsemane, Jesus, ele chorou, o seu suor era sangue. E ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, esse sofrimento, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. E ele foi até o final. E lá na cruz ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. Inspirou em tuas mãos
eu entrego o meu espírito. Foi quando ele concluiu dizendo em grego, tetelestai, está consumado, missão cumprida, sabe? Então confiar em Deus até o final. Mas pastor, como é que nós conseguimos colocar na prática essa confiança? Primeiro ponto é confiar na presença de Deus. Mesmo nas crises, lembre-se de que Deus está ao seu lado. Não permita que o medo domine seu coração. Confie na sua presença constante. Segundo ponto, recorra à palavra e à oração. Alimente sua fé com a meditação na Bíblia, na oração fervorosa. Fortaleça-se na promessa aqui de Isaías 41:10. Terceiro ponto, enfrente os desafios com coragem. Assim como Davi, coloque sua confiança na força de Deus, não na sua própria força. Seja corajoso diante das dificuldades, sabendo que Deus está à tua frente. Isaías 45, versículo 2 e 3 diz, eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Revelarei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, despedaçarei as trancas de ferro, as portas de bronze, para que saiba que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome. Enfrente os desafios com coragem. Confie em Deus. E o último ponto aqui, persevere na esperança. Mesmo quando tudo parecer perdido, lembre-se que Deus é o seu auxílio e sustentador. Lembre-se que a palavra de Deus também nos diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus é a nossa estrela da manhã. Quando o dia amanhece, tudo novo se fez. Mesmo que o choro possa ter durado uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você